Oi, hoje eu quero falar sobre ansiedade, os sinais, os sintomas, as causas e o que a gente pode fazer para aliviar esses sintomas e também como que a terapia pode auxiliar no tratamento dessa ansiedade. Então, quais são os sinais, os sintomas de ansiedade? Eles vão desde o físico até o nosso mental. Então, pensamentos constantes de coisas negativas, né? Quer dizer, aquela pessoa está sendo assombrada ali por um monte de pensamento de preocupação, de medo, de ciúmes, de insegurança. Às vezes traz sensações para o físico, algumas pessoas que chegam até a sentir queimação, gastrite, dores de cabeça, tem pessoas que roem unha, tem queda de cabelo, devido ao nível alto de estresse que essa ansiedade causa. Porque o processo mental dessa pessoa sempre está levando a coisas negativas que podem acontecer, ou fazendo ela tentar deduzir o que vai acontecer para ela já se preparar. Só que essa dedução ela é muito ampla de possibilidades. Então a pessoa fica imaginando cada vez mais, e é extremamente exaustivo viver assim. Outros sintomas de ansiedade: problemas relacionados à alimentação. Ou a pessoa come demais porque está ansiosa, ou ela para de comer porque a ansiedade faz com que ela não sinta vontade de comer. A ansiedade também pode ir para alimentos específicos. A pessoa sente vontade de comer doce. Veja que não é fome, é vontade. Só que o doce em excesso também vai piorar essa situação da ansiedade, né? Porque a gente está falando aí sobre excesso de açúcar no sangue. E isso definitivamente não faz bem para o organismo. A ansiedade também pode atrapalhar na questão de sono, ou a pessoa dorme demais como um estado de fuga, né? Para fugir mesmo dessa ansiedade que é tão desgastante, ou ela nem consegue dormir de tão perturbador que é aqueles pensamentos, aqueles sentimentos. Algumas pessoas chegam a acordar já com o estômago ruim, com tensão no pescoço, com dores no corpo, dores de cabeça, e não é fácil viver assim. Algumas pessoas chegam até a desenvolver alergias no corpo devido a esse estresse que traz a ansiedade para o dia a dia. Então a ansiedade ela chega num ponto de transtorno, ou seja, ela começa a transtornar a vida daquela pessoa, fazendo com que ela não consiga fazer o que ela precisa fazer ou desfrutar da vida de uma maneira natural, como outras pessoas fazem. E a verdade é que hoje em dia tem tanta gente sofrendo de transtorno de ansiedade que passou a ser comum. Então, como várias pessoas estão vivendo isso, a gente passa a acreditar que é assim mesmo, porque desconhece um modelo de vivenciar de forma saudável, de forma natural, que esse que é o que a gente merece viver. Então essa falta de um modelo positivo faz com que a gente não saiba que isso não é normal, é comum. A gente pode desfrutar da vida de uma maneira diferente. Outros sinais de ansiedade: às vezes a pessoa começa a cancelar eventos porque ela fica muito ansiosa com aquilo, ela cancela em cima da hora, ou ela nem marca, porque ela fica naquela incerteza se no dia ela vai estar bem ou não, já que ela sabe que essa ansiedade traz uma instabilidade emocional. Isso pode fazer com que a pessoa também se sinta apática ou agitada demais. Algumas pessoas começam a ficar muito hiperativas, que é para tentar fugir um pouco desse excesso de pensamentos e sensações ruins que a ansiedade traz. A ansiedade faz com que algumas pessoas também falem sem pensar, ou interprete as coisas de uma forma muito antecipada, porque ela não consegue ouvir com atenção, tentar compreender para depois conversar. Ela acaba interpretando as coisas de uma maneira muito antecipada e sofre com isso. A ansiedade também traz aquele sentimento de que nunca tá bom o suficiente, de que falta algo, né? Uma sensação até de inadequação. E faz com que a pessoa viva nesse estado de emergência, como se o tempo todo ela tivesse que estar atenta, porque algo pode acontecer ou porque ela tem que fazer alguma coisa. Então agora que a gente falou um pouco sobre os sinais e alguns sintomas da ansiedade, lembrando que tem vários outros, né? Você pode pesquisar mais a fundo sobre isso. Vamos falar um pouco sobre as causas da ansiedade. Para falar da causa, a gente tem que entender o que é esse transtorno da ansiedade. É quando o cérebro ele começa a ficar sensibilizado demais com as situações. Porque de alguma forma ele aprendeu que ele tem que ficar nesse estado de emergência. Isso pode acontecer simplesmente porque você assistiu algo negativo na TV, seu cérebro interpreta como perigoso e ele começa a manter automaticamente esse processo de entrar no estado de ansiedade, na intenção positiva de te proteger. Mas é claro que o resultado não é tão positivo assim. As causas podem ser desde algo que você escutou,
crenças que você tem, por exemplo, a crença de não merecer, de ser inapropriado. Se você não se sente seguro, como é que você vai fazer? Você vai ficar relaxado? Você não fica, né? Então, a sua autopercepção também, as crenças que você tem sobre você, as crenças que você tem sobre as suas realizações ou falta delas, a sua sensação sobre os seus relacionamentos com as pessoas, com a família, com a sociedade, as coisas que te aconteceram ao longo da vida, tá? Às vezes é uma coisa boba, talvez quando você era criança você não se sentiu amado, você sentia que não tinha muita atenção, você via seus pais brigando na sua frente, ou você escutou seus pais brigando. Tudo isso causa na criança uma interpretação que vai lá no cérebro de perigo. E se tem perigo, o cérebro quer que o corpo fique em estado de alerta. Então o cérebro começa a ficar sensibilizado. E aí qualquer coisinha é um gatilho para ativar a ansiedade. Então nem sempre a ansiedade ela vai ter uma única causa. Não adianta você perguntar para a pessoa, mas por que você está ansioso? Porque não necessariamente é uma causa. Às vezes é multifatorial. Às vezes a pessoa vive num trabalho que é estressante, ela vive num ambiente onde ela não consegue descansar o suficiente, né? Às vezes a alimentação também colabora para melhora ou para piora dessa ansiedade. Às vezes a falta de atividade física, às vezes o histórico de vida dessa pessoa. E não que seja culpa de ninguém, tá? Mas é como o cérebro funciona. Às vezes ele entra em estado de adaptação, ele vai manter aquele estado de adaptação até que seja ressignificado. Então, como que a terapia pode auxiliar nesse processo? A gente vai entender essa estrutura da ansiedade, quais os pontos principais dela, para a gente ressignificar tudo isso. Reprogramar, reestruturar, liberar o que tiver preso, porque às vezes tem muita emoção reprimida envolvida, tá? A gente vai ressignificar algumas crenças que você tem sobre você e encontrar um caminho onde você age de uma maneira saudável para construir o que você quer na sua vida, mas de uma maneira em etapas e atingível. Então entenda que tem uma estratégia muito profunda por detrás da terapia. E se ocorreram coisas no passado que criaram uma adaptação no cérebro, a gente também precisa ressignificar. E a partir disso, o teu cérebro ele começa a criar novas sinapses, começa a criar novos caminhos neurais, então ele começa a funcionar de uma maneira mais ampla e vai dessensibilizando, tornando assim uma pessoa que, ao entrar em contato com outras coisas, não entra no excesso de ansiedade, de transtorno de ansiedade fácil. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa boba, que não planeja, que não liga para nada, nada disso. É tudo com responsabilidade, claro, né? A gente precisa ter senso sobre a vida. A gente precisa fazer planos, ter estratégia, olhar para o futuro. Mas dá pra gente equilibrar, fazer de uma maneira que seja saudável para o nosso corpo. Então, com a hipnose clínica terapêutica, a gente consegue fazer esse processo e às vezes nem precisa olhar para uma grande ferida, porque tem gente que tem medo de fazer hipnose, eu não quero lembrar de algo. Não precisa. Existem várias ferramentas e tudo é conversado. A terapia, ela é para seguir o seu fluxo, não do terapeuta. Para que você consiga ir de acordo com a sua necessidade, com que você se sente à vontade, com os seus limites e também com as ferramentas que você tem à sua disposição. Mas a hipnose clínica terapêutica é uma excelente ferramenta porque ela vai direto ali na causa para a gente reestruturar essa estrutura interna, a gente ressignificar tudo aquilo que precisa para que você volte a viver de uma maneira mais digna, mais calma, mais tranquila, né? Desfrutando da vida, de uma maneira natural, porque a gente nasceu para viver de forma natural, não de forma doentia, sofrendo. Ninguém precisa viver sofrendo. Então agora eu vou dar algumas maneiras de você aliviar a ansiedade. Lembrando que tratamento é uma coisa e alívio é outra, mas talvez você ainda não esteja pronto para o tratamento ou não encontrou alguém ainda que você se sinta à vontade para fazer. Então as técnicas de alívio podem te auxiliar nesse processo, mesmo até durante o tratamento. Primeira maneira de aliviar a ansiedade, praticar atividade física, tá? Isso não precisa ser uma hora de academia, porque quando a gente fala atividade física, as pessoas tendem a imaginar algo exaustivo em excesso, ou com consistência, muito rígido. Não. Pensa de forma simples. O que você pode fazer todos os dias, que seja prazeroso para você, que seja legal para você, que vai te ajudar a movimentar o corpo, porque não foi feito para ficar parado. E a atividade física vai te ajudar não só na ansiedade, mas na respiração,
na circulação. Consequentemente, isso mexe com o cérebro, além de liberar substâncias que auxiliam na baixa da ansiedade. Então você pode escolher um esporte, uma dança, algo que você goste. Você pode até fazer uma caminhada escutando suas músicas preferidas, ou um podcast, aqueles audiobooks, né? É muito interessante. Mas o importante é fazer, nem que seja 5 minutos por dia, mesmo que você falhe alguns dias, ter esse comprometimento com a sua saúde é fundamental para que você tenha uma melhora e, consequentemente, vai aliviar o estresse, vai aliviar a ansiedade. A segunda maneira de você aliviar a ansiedade é você começar a ser seletivo com o que você vai deixar entrar na sua mente, com o que você vai alimentar a sua mente. Porque tudo aquilo que a gente dá atenção, o nosso cérebro interpreta como importante e ele vai dar mais espaço, mais atenção para aquilo. Então começa a buscar no seu dia a dia maneiras de se conectar com pessoas, conversas, filmes, músicas, situações que te levem a pensamentos de prazer, de alegria, de tranquilidade, aquilo que você está buscando sentir. Porque se você dá muito espaço para notícias, conversas, coisas que são um alimento negativo para o cérebro, não tem como você se sentir bem, porque isso vai ter um impacto em como você se sente. Uma coisa é você se informar, é você ficar atento às coisas. Outra coisa é você passar o seu dia intoxicando a sua mente. Então, separa uma hora do seu dia para você se informar, saber sobre política, sobre as notícias, conversar sobre coisas mais pesadas, mas tenha esse hábito de alimentar a sua mente com coisas saudáveis, porque é isso que vai fazer você se sentir melhor. A terceira maneira de aliviar a ansiedade é a prática da respiração. Porque a ansiedade, ela piora quando a gente não consegue respirar direito. Quando você começa a respirar curto e rápido e você não percebe, porque é automático. Lembra que a gente está falando sobre uma automatização do cérebro? Então, se você já sofre de ansiedade, provavelmente a sua respiração também precisa ser trabalhada. E como que você vai fazer isso? Você vai começar a praticar uma respiração no seu dia a dia, lenta e profunda. Em alguns momentos, ou pelo menos uma vez por dia, para ali um pouquinho, respira. Nos momentos de ansiedade também. Ai, que besteira, uma técnica boba, não é? Porque vai trazer oxigênio para o teu cérebro e fazê-lo funcionar melhor. E aí você vai adaptar o seu cérebro a uma nova forma de respirar, né? Deixando aquela antiga para trás e fazendo com que o seu corpo no todo funcione melhor. Com certeza a ansiedade tende a baixar. Gostou das maneiras que aliviam a ansiedade? É bom, né? Mas lembrando que aliviar é uma coisa, tratar é outra. O alívio, ele vai ajudar ali a curto prazo, né? Mas é importante fazer o tratamento porque existe sim uma forma de você viver mais saudável, que é natural. A gente nasceu para viver bem, né? A nossa genética, nosso corpo quer que a gente viva bem. Nosso inconsciente, nosso cérebro não está fazendo isso por maldade. A intenção instintivamente é positiva, mas a gente pode mostrar para o cérebro que está tudo bem, dá para ser responsável e viver de uma maneira mais leve.